Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta tarde. Se estamos aqui, é somente por causa da sua misericórdia, que nos alcançou, como sempre, tudo tem nos alcançado. E por isso nós estamos aqui nesta tarde. Graças a Deus por essa oportunidade. Antes de nós meditarmos, quero que você lembre de algo que a irmã missionária Nilda falou quando ela esteve pregando aqui. Enquanto o Senhor estiver me usando para falar essa palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus, e eu confesso que quando eu recebi esse tema, eu me senti incapaz, mas usando as aulas que a gente ministra ali para as crianças, me fez entender que a couraça da justiça está sobre as nossas vidas, e tudo que nós olhamos nas nossas vidas e não enxergamos como justo, o Senhor nos cobre com a sua justiça e nos torna capazes de fazer a sua vontade, de operar a sua vontade no meio do seu povo. Então, eu quero que você entenda que a palavra pregada vem da parte de Deus, através do Espírito Santo nas nossas vidas. E se a palavra falar com você, saiba que uma coisa que eu sempre tenho orado ao Senhor é que eu não venha pregar aqui nesse púlpito algo de mim mesma, ou algo fruto do que eu sei ou do que nós tratamos, jamais. Mas que toda vez que o Senhor me permitir estar aqui, vocês sabem que são poucas as vezes, que nessa vez o Senhor me dê somente palavras do coração dele, para o coração da igreja. Então eu quero que você entenda que, antes de mais nada, a palavra ela corta aqui, ela passa por aqui, ela age aqui, para depois ser compartilhada com vocês todos. Então não esqueça do que a missionária Nilda falou: o metiolate de Jesus arde, mas cura. Amém? Vamos ler junto 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, bem forte. Portanto, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Podeis vos assentar. Agradeço ao Senhor. Agradeço, logicamente, aos irmãos pela intercessão, pelo meu esposo, que tem sido meu fiel companheiro, meu incentivador no Ministério de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor e tem nos levado a desejar, a buscar da parte de Deus o avivamento. Avivamento é uma palavra que diz respeito a avivar, a tornar mais vivo, mais evidente, mais ardente. Mas nós estamos falando do quê? O que é que nós precisamos, o que é que nós desejamos avivar? Nós desejamos avivar o cristianismo nas nossas vidas. Cristo em nós. Cristo no meio da igreja, Cristo no meio do seu povo através de cada um de nós. E de que forma esse avivamento poderá acontecer? Somente através do Espírito Santo enchendo as nossas vidas e manifestando os seus dons e os seus frutos no meio do povo. E de que forma isso poderá ser possível? Somente quando nós nos esvaziarmos de nós mesmos, é que então o Espírito Santo poderá nos encher e gerar este avivamento.
E nós temos aprendido que o avivamento, ele não existe sem que antes haja uma consciência de tudo que precisa ser mudado, de tudo que precisa ser transformado. Avivamento não existe sem que antes haja arrependimento, quebrantamento, contrição, clamor, oração, insistência. Avivamento não vem se nós não nos empenharmos para que isso aconteça. Sem que nós olhemos para dentro de nós mesmos e vejamos o que precisamos mudar. Não pense que o avivamento vem sobre cada um de nós como num passe de mágica, não. Primeiro, é necessário que haja uma introspecção em nossas vidas. O batismo no Espírito Santo, a salvação, os dons, eles acontecem muitas vezes instantaneamente, mas o genuíno avivamento, ele só vem quando nós nos rendemos à limpeza e à transformação gerada em nós através do Espírito Santo. Amém? E nesse intuito nós temos aprendido já algumas mensagens. Primeira, enchei-vos do Espírito Santo, né? Depois disso aprendemos a mente de Cristo. Não é fácil, não é concebível avivar, termos avivamento com os nossos próprios pensamentos mandando em nós. É necessário termos sim a mente de Cristo operando nas nossas vidas. E depois nós aprendemos também sobre a unidade de propósitos. Também não haverá avivamento enquanto não for um desejo comum da igreja. E hoje o Senhor quer falar conosco que este avivamento que Ele deseja trazer a essa igreja, ao povo dele nessa terra, ao povo de Deus, este avivamento requer duas qualidades em nossas vidas: firmeza e constância. E como consequência disso, abundância de frutos na obra do Senhor. Amém, irmãos? E o que é firmeza? Firmeza é uma característica de algo que tem uma fé sólida, consistente. Firme é algo que não se abala, algo que não se abala. Pronto, chega de palavras. Algo que não se abala. E constância é a reprodução não interrompida de algo. A constância diz respeito a uma habitualidade, a uma persistência, perseverança das nossas partes, de cada um de nós. E o versículo que nós lemos, 1 Coríntios 15, 58, é um versículo que foi escrito não apenas a ministros, obreiras, líderes, coordenadores, não. Talvez quando eu falo em obra do Senhor, talvez você possa pensar que esse texto esteja sendo dirigido somente àqueles que têm cargos, funções na igreja, não. O apóstolo Paulo escreveu esses versículos à igreja de Corinto e a nós, a igreja do Senhor, a todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo no seu coração e a partir deste momento, então, passaram a fazer parte de uma grande obra. Porque Jesus Cristo disse a todos aqueles que o aceitaram: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas esse ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura não é somente a pregação da palavra. Pregar o Evangelho significa você mostrar Jesus Cristo na sua vida, onde quer que você esteja. As pessoas devem olhar para você e para mim e devem ver as virtudes de Jesus Cristo em nós. Viver é pregar o Evangelho. Você sabia que você é um livro que está sendo lido? A sua vida é um livro que está sendo lido pelas pessoas. Talvez você pense que as pessoas não estão nem te notando, mas saiba, muitos estão de olho em você. Muitos estão desejando ver Jesus Cristo na sua vida. E você foi chamado para essa grande obra. Isso nós fazemos vivendo o Evangelho de Cristo, pregando, cantando, pastoreando, tocando,
entendermos. E o apóstolo Paulo deixou esses versículos à igreja de Corinto após uma série de observações. A igreja de Corinto era uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias. Corinto era uma cidade muito rica, mas provavelmente a mais profana, uma das mais profanas dos tempos antigos. Corinto tinha uma cultura totalmente profana. Naquela cidade havia um templo dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor e da beleza. E as pessoas que se reuniam naquele templo para adorar aquela deusa, adoravam-na prostituindo-se. As pessoas que estavam ali naquele templo para servir a deusa, aqui no templo do Senhor você vê pastores, ministros, diáconos, obreiros, as pessoas que trabalham aqui. Lá naquele templo havia 1000 prostitutas que estavam esperando os adoradores da deusa Afrodita chegarem para fazerem o ato de adoração à deusa Afrodite. Então, naquela cidade, a prostituição era um ato de adoração a uma das deusas mais adoradas naquele lugar. Não é difícil imaginar a quantidade de negócios inescrupulosos, de profanos, de imoralidade que existia no meio daquele povo. Mas Paulo quis ir até lá, não para fazer turismo, mas para pregar a palavra de Deus. E Paulo ganhou ali algumas pessoas, fundou uma igreja e dali seguiu viagem. Foi continuar pregando a palavra. Passados mais ou menos 3 anos, Paulo recebeu notícias daquela igreja. Notícias terríveis. Paulo recebeu notícias de que a imoralidade estava incutida no meio da igreja. Havia até mesmo um caso de incesto no meio da igreja, um pai que se relacionava sexualmente com a filha, e aquela igreja estava indiferente a tudo isso. Paulo ficou sabendo de muitas coisas e também recebeu pedidos de esclarecimento a respeito da questão da idolatria, por causa da carne consagrada, e também o povo não estava muito sabendo lidar com questões matrimoniais, porque às vezes a esposa se convertia, mas o marido não, ou o contrário, o marido se convertia. Eles não estavam sabendo lidar com isso. Então Paulo resolveu escrever uma carta àquele povo, tratando de vários assuntos, mas todos relacionados à conduta cristã. E no final de tudo que Paulo tratou, ele deu esse versículo como conclusão. Depois ele falou mais algumas coisas, mas ele concluiu o que ele havia tratado dizendo: portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E nós, analisando esse livro, nós podemos entender que alguns dos problemas que Paulo havia tratado com aquela igreja são problemas que até hoje ainda existem no meio do povo de Deus. E são problemas que, por não serem tratados, muitas vezes, geram exatamente o contrário do versículo 58. São problemas que produzem no meio do povo cristão crentes fracos, inconstantes, abaláveis, influenciáveis, crentes que não conseguem produzir nada, que uma hora caminham, outra hora param, caminham e param, caminham e param, caminham e param, por causa dos problemas que não são tratados. E vamos analisar então alguns dos problemas que Paulo tratou. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 3, 1 a 9. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 9. A questão das divisões dentro da igreja. Diz assim: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos, ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja
inveja e contendas. Não sois carnais e não andais segundo os homens? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e isso conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Inicialmente, Paulo falou sobre as facções entre o povo de Deus. Formavam-se naquela igreja, como ainda formam-se até os dias de hoje, certos grupinhos em torno dos líderes de sua preferência, algo que nós costumamos popularmente denominarmos como panelinhas. Aquela igreja, e hoje em dia nós ainda vemos muito disso, tinha problemas com as panelinhas. E não é muito difícil a gente ouvir hoje em dia, aquele irmão era uma bênção na época do pastor Paulo, mas depois que veio o pastor Apolo, o irmão morreu espiritualmente. A gente precisava do pastor Pedro, porque o pastor Pedro sim, ele se daria um jeito nessa igreja. Ou a gente ouve muitas vezes aquelas pessoas dizendo, nossa, aquela irmã cantava que era uma beleza, como era usada por Deus, mas trocaram a regente, a irmã está morta espiritualmente. A culpa é da regente, a culpa é do pastor. As pessoas costumam muitas vezes ligar a sua frutificação ao fato de gostar ou não gostar do líder que está sobre elas. E não haverá em nós constância ou firmeza. Nós vamos continuar andando e parando, andando e parando, andando e parando, se nós não colocarmos na nossa mente que nem Paulo, nem Apolo é coisa alguma, mas é Deus que é o dono da obra. É Ele que é o dono da obra, é a Ele que nós servimos, é dele que nós devemos esperar alguma coisa. Se nós fazemos algo muito bem feito e esperamos reconhecimento, elogios, aplausos, é somente de Deus que devemos esperar isso, porque Ele é o dono dessa obra. Foi Ele que morreu por cada um de nós, não foi Paulo, não foi Apolo. Paulo vem dizendo que nenhum deles é coisa alguma, nem a coordenadora de hoje, nem a de ontem, nem a de amanhã, nem o pastor de ontem, de hoje ou de amanhã, nem o regente, ninguém é coisa alguma que deva te influenciar no seu trabalho ao Senhor, no seu servir, na sua vida cristã. Isso não quer dizer que os que estão sobre você não vão exercer influência. Vão sim, mas acontece que você tem que ter na sua mente que a firmeza, que a constância e que a abundância de frutos depende de você entender que tudo o que você faz não é para agradar a homem algum, mas é para agradar o dono da obra, o teu Deus. Amém, irmãos? O segundo ponto que Paulo tratou está em 1 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A igreja de Corinto, como eu disse anteriormente, estava sendo indiferente à imoralidade. Estava se acostumando com as coisas imorais que aconteciam ali no meio daquele povo. Muito provavelmente, muitas das pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo não estavam conseguindo se libertar de alguns costumes da época de antes,
justificando isso tudo no fato da cultura da cidade, da cultura imoral da cidade. Assim como muitas igrejas hoje já estão indiferentes à imoralidade, porque afinal a cultura atual já não nos permite ir contra a imoralidade. Hoje em dia, pregar sobre pureza sexual é a coisa mais careta que existe. É quase suscetível à cadeia, em muitos lugares até é. Então o que acontece é que hoje em dia a gente justifica a não pregação da moralidade no sentido de que lá fora sexo é uma coisa livre. E Paulo estava tratando justamente da moralidade sexual. Sexo é uma coisa livre. Diz lá fora, Deus deu cada um faz o que quer com o seu. Não importa se é com homem casado ou mulher casada, se é com colega de trabalho, se é com um, com dois, com três, se é com do mesmo sexo, se é do sexo oposto, se é casado, se é solteiro, se é jovem, velha. Não importa, Deus deu um para cada um e cada um faça o que quiser com o seu. Acontece que nós precisamos entender que nós não podemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, porque esse corpo aqui, ele não nos pertence. Ele foi comprado por um preço muito alto, muito alto. E por isso o mínimo que nós podemos fazer é viver de forma que esse corpo glorifique o nome do Senhor. Pense nisso em todas as áreas da sua vida. O seu corpo glorifica o nome do Senhor? Ele deve glorificar o nome do Senhor, porque nós somos pagos por Ele um bom preço. Em terceiro lugar, Paulo tratou a questão do equilíbrio e do bom senso. Veja 1 Coríntios 8, 8 a 13. 1 Coríntios capítulo 8, versículos 8 a 13. Diz assim: ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Pois se alguém te vir a ti, que tem ciência, à mesa em templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim pela tua ciência perecerá o irmão fraco, por quem Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Havia em Corinto uma certa dificuldade em relação à carne que eles comiam naquele lugar. Por ser uma cidade cheia de idolatria, muito provavelmente a carne que eles compravam lá no açougue já havia sido oferecida a algum ídolo anteriormente. É mais ou menos o que acontece com o nosso gohan aqui no Japão. Você deve saber que o gohan que você compra no mercado provavelmente já foi oferecido a algum ídolo desse povo aqui. E lá em Corinto havia uma certa discussão se era pecado ou não era pecado comer aquela carne. Uma vez sabendo que tinha sido sacrificado a algum ídolo, aí alguns achavam que podiam comer, que não tinha problema nenhum, porque eles entendiam que ídolo não existe. Então aquela cerimônia sobre a carne não ia fazer diferença alguma no seu estômago ou na sua vida espiritual. E então eles compravam e comiam. Agora outros achavam que comprando e comendo aquela carne estariam participando do paganismo, da idolatria. Eles não sabiam o que fazer em relação a isso. E Paulo então os aconselhou a que eles tivessem equilíbrio e bom senso na hora das suas escolhas. Em outras palavras, Paulo disse: olha, se você consegue entender que o ídolo não existe e que aquela cerimônia de idolatria não faz diferença alguma naquela carne, você tem liberdade para comer. Mas pense um pouquinho no seu irmão que não consegue entender isso, principalmente se ele for novo na fé e tiver dificuldade com o que é certo e errado, e procure evitar então comer
hora das nossas escolhas. Isso é em relação ao Gohan, em relação a vou fazer um estrogonofe na casa. Devo colocar conhaque ou não devo colocar conhaque? Vou chamar a Lúcia para comer um camarão lá em casa. E aí, posso pôr cerveja lá no camarão ou não posso? No camarão, não no copo. No camarão ou não posso? E agora? Será que um peixe eu posso temperar com vinho ou será que não posso? A Bíblia não diz. Posso ir ver jogo de futebol ou não posso? Embora Paulo escreveu aos Coríntios, ele não falou nada sobre futebol. Mas vai da sua consciência. Só que o que Paulo está dizendo é que você não pode tomar suas decisões pensando só na sua consciência, mas que você deve olhar aos seus irmãos e ver se você não vai escandalizar e ter equilíbrio e bom senso em tudo que você vai fazer. Isso em todas as áreas. Por exemplo, Paulo diz com isso que nós também não devemos ser bitolados ao trabalho, mas também não podemos ser preguiçosos. Equilíbrio. Nós não precisamos vir à igreja vestidos como padres e freiras, mas também não precisamos vir à igreja como se estivesse indo para a praia, né? A gente tem que ter equilíbrio e bom senso. É só isso, é simples. Não que haja pecado ou não haja pecado. A questão é de ajudar ou não ajudar. Paulo está dizendo que a minha liberdade de escolha é bem menos importante do que o fortalecimento na fé do meu irmão. Eu preciso contribuir para o fortalecimento na fé do meu irmão. E parece pouco, mas isso também é importante para que nós sejamos firmes e constantes na obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Paulo também tratou sobre a questão da correta utilização dos dons. Veja 1 Coríntios 14, 40. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo com decência e ordem. Quando nós falamos de obra do Senhor, não tem como nós não falarmos sobre o uso dos dons, porque cada um é chamado a cooperar nessa obra de acordo com o dom que recebeu do Senhor. Cada um é chamado a prestar serviço ao Senhor com aquilo que recebeu. No entanto, Paulo ele nos ensina que nós devemos usar os nossos dons com ordem e decência. Nós já temos tido vários ensinos aqui sobre dons ministeriais, naturais ou espirituais. Duas coisas fundamentais que nós não podemos esquecer, que os dons eles devem glorificar ao Senhor e edificar a igreja. E no exercício dos dons nós precisamos ter em mente a questão da ordem e da decência. Nós precisamos saber que tudo tem o seu tempo. Não é possível que todos exercitem o mesmo dom ao mesmo tempo. Muitos podem ter o dom de ensinar, mas tem momentos em que é preciso aprender. Muitos podem ter o dom de profetizar, mas tem momentos em que é necessário escutar. Muitos podem ter o dom de liderar, mas tem momentos em que é mais necessário você ser liderado do que liderar. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, e na questão do uso dos dons também. Tem muitos cristãos que quando não têm oportunidades de exercer os seus dons no meio da igreja, fazem biquinho e saem do carro. Essa igreja não me dá chance de mostrar os meus dons. Sai um bocadinho e vai para procurar outra igreja. Outros, quando vê alguém ocupando um cargo que ele acha que seria o seu cargo, porque eu tenho aquele dom, não consegue aceitar isso. E aí param com tudo. Se não é para eu servir naquele lugar, então eu não sirvo em lugar nenhum. Eu vou ficar aqui no meu banco, com a minha cara bem fechada, com a minha tromba bem grande. Que é para o pastor ver que eu não estou satisfeita com essa situação. Eu tenho um dom, eu preciso exercitar. Mas os dons devem ser exercitados para glorificar o Senhor, para edificar a igreja no tempo certo. E falando sobre os dons, foi que Paulo escreveu sobre o amor. Você sabia? Nós gostamos de ler a carta aos Coríntios, né? 13, primeira carta aos Coríntios 13, para falar de amor, muitas vezes sobre o nosso amor conjugal, sobre o amor familiar. Mas Paulo estava falando a respeito dos dons, quando ele falou sobre o amor em 1 Coríntios 13.
até chato a utilização dos dons sem o amor. Veja 1 Coríntios 13, nos versículos 4 a 7. E aplique isso à utilização dos dons na igreja. 4 a 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós entendemos que recebemos dons do Senhor, e se nós somos tomados pelo amor, nós vamos saber esperar a hora certa, até mesmo para exercitar os dons. E não é por não estar exercitando-os em evidência que nós vamos parar de servir ou de frutificar na obra do Senhor, porque o amor nos vai fazer permanecer firmes, constantes, sempre abundantes, sofrer, suportar, esperar, até que o tempo do Senhor chegue nas nossas vidas. Amém? Vamos ver o que Paulo falou sobre a questão da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Desculpa, irmãos, deixa eu achar mais na escura. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Lá em Corinto havia uma certa confusão em relação à ressurreição. Alguns criam que Jesus havia literalmente ressuscitado lá entre os mortos, saído do sepulcro e tal. Outros não conseguiam crer nisso. Alguns criam que Jesus havia se ressuscitado, mas eles não conseguiam crer que nós, pessoas, se viermos a morrer, vamos ressuscitar também. Então Paulo gastou muitos versículos para deixar uma coisa bem clara. Jesus Cristo ressuscitou sim entre os mortos, e os que dormem no Senhor também ressuscitarão. E isso faz toda a diferença, porque nós estamos falando de obra, nós estamos falando de permanecermos firmes naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Ele nos comissionou. Nós estamos falando de sermos constantes no servir ao Senhor. Nós estamos falando de sermos frutificáveis em Sua obra. E quando nós cremos na ressurreição, nós então vamos encontrar sentido para os nossos sofrimentos, porque nós sabemos que as coisas não acabam aqui. As coisas não se resumem a esse momento difícil, onde fazer a obra do Senhor é tão doloroso. Quando nós cremos na ressurreição, nós entendemos que tudo isso é uma leve e momentânea tribulação, que está produzindo para nós um peso excelente de glória, que não pode ser comparado com o que nós passamos aqui. Quando nós cremos na ressurreição, os nossos pensamentos são tomados pelas coisas lá do alto, e nós não ficamos enchendo a nossa mente com as coisas desta terra. E por isso, olhando para as coisas do alto, sendo cheios das coisas do alto, nós conseguimos andar, mesmo quando o fardo está pesado. Nós conseguimos obedecer e servir ao Senhor, mesmo quando as circunstâncias são as mais terríveis sobre as nossas vidas. Quando nós cremos na ressurreição, faz sentido para nós nos esforçarmos para viver uma vida digna, que glorifique sim ao Senhor e que não envergonhe o nome dEle por onde nós passamos. Quando nós cremos na ressurreição, tudo o que nós fazemos faz sentido, porque nós sabemos
lutas, mas nós estaremos para sempre com aquele que nos chamou para essa obra. Faz toda a diferença crer na ressurreição. Agora leia mais uma vez comigo 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. Na língua portuguesa, portanto, é uma conjunção, é uma palavra que ela inicia uma frase que dá uma conclusão a respeito de algo que foi explicado anteriormente. É por isso que você pode talvez pensar, mas o que tem a ver tudo isso que a irmã Valquíria falou? Não fui eu que falei, queridos. Foi o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Eu somente estou compartilhando aquilo que está aqui na palavra. Com amor. Não se entristeçam se a palavra parece meio dura, porque ela não é dura. A palavra de Deus, ela nos dá a direção correta. Então Paulo está dizendo que se nós atentarmos para tudo isso que ele explicou anteriormente, portanto, havendo entendido, havendo compreendido, havendo assimilado tudo isso, que nós não podemos ser panelinhas no meio da igreja, que nós não podemos fazer a obra para agradar a um a outro, que nós devemos ser firmes e constantes, independentemente de quem seja o nosso líder, de quem está do nosso lado, porque o dono dessa obra é Deus. Quando nós entendermos que nós devemos nos apartar da imoralidade, que nós não podemos nos acostumar com a imoralidade no meio da igreja, nós não podemos aceitar, ficarmos indiferentes quando a noiva do Senhor começa a se corromper e achar que tudo é normal, porque a cultura é assim. Quando nós entendermos que precisamos sim nos importar com os nossos irmãos, se ele entende ou não entende, se ele é fraco, se ele é maduro, quando nós tomarmos as decisões da nossa vida com equilíbrio e bom senso, e quando nós atentarmos para as coisas do alto, e como foi dito já hoje aqui, nós entendermos que a morte não é o fim, mas algo depois de lá, nós vamos sim conseguir sermos firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Porém, é isso que acontece conosco? Na maioria das vezes não. Sejamos sinceros. Na maioria das vezes, alguns para a glória de Deus conseguem, né? Permanecer firmes, constantes, inabaláveis. Vem vento, vem tempestade, vem temporal, vem o que for, aquele crente está lá firme, constante, servindo. Como é bonito de ver isso. Mas infelizmente a maioria de nós não é assim, irmãos. A gente normalmente está uma hora lá em cima, daqui a pouco a gente está embaixo. Daqui a pouco a gente se enche de força e pensa, agora eu vou. Dá uma guinada, daqui a pouco está de novo no chão. Muitos de nós passam por isso. Já passei por isso muito na minha vida, irmãos. Era por isso que eu disse para vocês que eu estava temendo em pregar essa palavra. Mas eu entendi o que o Senhor queria me ensinar. Uma vez que a gente prega, a gente se responsabiliza pela palavra que sai da nossa boca. Uma coisa que o pastor Haroldo sempre diz, né? Quando a palavra está aqui dentro, ela é sua escrava. Quando ela sai, você se torna escravo dela. E eu já havia entendido, mas uma vez que eu falo publicamente, eu nunca mais poderei parar. Graças a Deus por isso, porque Ele tem os seus meios de trabalhar nas nossas vidas. Né? Então leia comigo Salmo 42, porque isso que aconteceu comigo tantas e tantas vezes, e que talvez aconteça com você, acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Aconteceu com um salmista. Talvez tenha acontecido com ele, ou talvez ele tenha visto isso na vida de alguém, e então ele escreveu esse salmo. E eu quero que você leia comigo alguns versículos do Salmo 42. Diz assim: como servo
passeia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Veja que esse salmista está com sede de Deus, distante de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro em mim derrama a minha alma, de como eu ia com a multidão, guiando a procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Você consegue perceber que esse salmista já viveu um tempo muito bom na sua vida? Ele consegue lembrar de como ele ia com a multidão, cantando, adorando, conduzindo o povo à adoração a Deus. E ele sente saudade, porque agora ele não está nessa situação. Ele está distante, com sede de Deus, mas a única coisa que ele consegue beber agora são lágrimas, lágrimas de amargura. Leia agora comigo o versículo do 5 ao 7, ele fala novamente sobre a sua tristeza. Agora no 8 ele diz: de dia o Senhor dirige o seu amor, e de noite a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Aí você pensa: poxa, está num momento bom de novo. Olha, Deus está com ele, canção, oração, ele novamente está num momento bom. Aí em seguida ele diz: digo a Deus, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Você consegue perceber que esse salmo, ele diz respeito a muitos de nós? Uma hora a gente tem lembranças de coisas boas, outra hora a gente está triste e abatido. Uma hora a gente se renova, de repente a gente está de novo dizendo: Deus, por que fez isso comigo? Deus, por que o Senhor está fazendo tudo isso na minha vida? Estou amargurada, as pessoas estão rindo de mim, estão olhando para mim e dizendo: onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Você está no pó, você está miserável, cadê o teu Deus? As pessoas estão olhando para mim e falando: o que está acontecendo? Você não tem Deus? Mas de repente ele volta a acreditar, de repente cai de novo. Mas veja que esse salmo, no versículo 11, ele nos dá uma receita para nós nunca mais nos entregarmos a esses momentos ruins. Porque as questões, irmãos, sempre virão, as lutas sempre virão, a tendência ao baixo sempre virá nos atacar. As coisas que tentem nos deixar no pó sempre acontecerão. Não pense que uma vez em pé, você nunca mais vai ser suscetível à queda. Toda vez que você se levantar, você está correndo risco de cair novamente. Mas o salmista deixou uma receita. Eu quero compartilhar isso com você. Se de repente você estiver passando por esse momento, ou se você vir a passar, a primeira coisa que você deve fazer é conversar com a sua alma. Veja lá no versículo 11: por que estás abatida, ó minha alma? Ele está conversando com ele mesmo, a alma dele mesmo. Por que estás abatida, minha alma? Talvez ele estava naquela situação que a gente às vezes fica, que não quer ver ninguém, quer se entrar no buraco e não quer sair de lá nunca mais. Aí você só tem a sua alma para conversar. Ele fala: por que você está abatida, minha alma? Por quê? Por que motivo você está nessa situação? Por que você parou de frutificar? Por que você parou de caminhar com a multidão de adoradores? Por que você parou de cantar, de salmodiar na presença do Senhor? Por que você está bebendo esse cálice de lágrimas? Por que, alma? Por quê? Quem sabe você vai descobrir que os motivos que te fizeram parar talvez nem eram suficientes para que isso acontecesse. Muitas vezes a gente se afunda num poço e nem sabe por quê. Nem sabe por quê. A gente vai, alguém chega: mas por que você está assim? Ah,
O ainda faz muita diferença. Então, se a sua alma te der algum motivo para você parar, diga para ela: espere em Deus, pois ainda você vai parar. Lembra, alma, quantas vezes você ficou nessa situação e Deus te tirou de lá? Lembra de onde Ele te tirou e te colocou? Lembra quantas vezes Ele fez milagre na sua vida? Será que os motivos que você está me apresentando são motivos reais para você ficar enfiado nesse buraco? Será? Espere em Deus. Sabe por quê? O final, a conclusão desse salmo, olha: meu Salvador e Deus meu. Sabe por que você pode ter esperança de que as coisas vão melhorar? E porque você não deve parar de servir ao Senhor nessa obra de ser um cristão autêntico? Porque quem te chamou para essa obra é o teu Salvador, é aquele que te tirou lá do charco, de lodo, do pecado, é aquele que te tirou, te livrou. Talvez você nunca esteve lá, mas Ele te livrou de estar no meio da prostituição, Ele te livrou de estar lá no meio do tráfico de drogas. Você poderia estar de ressaca nesse domingo à tarde, mas você está aqui louvando ao Senhor. Você poderia estar num manicômio louco por causa dos tantos problemas da vida, mas Ele tem te dado equilíbrio e bom senso. Ele tem te salvado das garras de Satanás. Quantas vezes Satanás quis pegar a sua vida, estirandar, te passar na peneira, te esmiuçar, mas Ele te salvou. Então espere em Deus, porque esse aqui você serve é o teu Salvador. E sabe o que mais? É Deus, é o teu Deus. E sabe, Ele sendo Deus, Ele te amou, Ele te chamou, Ele te perdoou, justificou, regenerou, te adotou como filho. Você é herdeiro do reino, você tem parte na glória celeste. Por que será que nós temos mania de nos acharmos tão miseráveis tantas vezes? Por que será que nós muitas vezes nos sentimos como vermes? Eu já me senti assim, irmãos, porque nós apagamos a nossa consciência. Quem é o nosso Deus? Nós esquecemos que Ele é eterno, Ele é soberano, Ele está no controle de tudo. Nós esquecemos que Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Nós esquecemos que esse Deus, Ele nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Não interessa a situação na qual nós estamos hoje, Ele está conosco, Ele está com você. Se você se sente hoje, ou se algum dia você vir a se sentir no vale profundo, converse com a sua alma, diga: ei, sai daí, sai do buraco e vai louvar o Senhor, porque quem te chamou é o teu Deus. Quando te der vontade de parar, de largar tudo, de chutar o balde, quando você começar a pensar que tudo é em vão, diga para a sua alma: levanta e caminha, porque você serve a Deus, aquele que te chamou, Todo-Poderoso. Coloque-se em pé nesse momento, irmãos. Irmãos, avivamento é algo que começa em cada um de nós. Tem que começar em cada um de nós. É como uma chama